Aleluias. Nós vamos encontrar as passagens falando do rei Ezequias no livro de 2 Reis, no livro de 2 Crônicas e no livro do profeta Isaías. E diz a palavra de Deus que o rei Ezequias foi um rei diferente, como nenhum outro rei antes foi, e nenhum outro rei depois dele foi. Foi um rei de excelência, filho de um rei Acás, um rei ímpio, que desviou Israel na impiedade, colocou o poste ídolo dentro do templo, cortou a adoração a Deus, um rei ímpio. E aí veio agora Ezequias. Ezequias, na idade de 25 anos, ele começou a reinar ali, e ele reinou por 28 anos sobre aquele reino. E diz a palavra de Deus que Ezequias, o rei Ezequias, ele restaurou o culto. O rei Ezequias limpou os postes ídolos. O rei Ezequias convocou novamente o povo à adoração ao Deus verdadeiro. O rei Ezequias restaurou as festas da Páscoa. O rei Ezequias convocou todas as tribos para adorar novamente. O rei Ezequias, ele restaurou os ministérios dos levitas e do sacerdote. O rei Ezequias restaurou o templo, e ele fez com que Israel agora conhecesse o único Deus. Um rei cujo coração estava em buscar e fazer a vontade de Deus. Diz a palavra de Deus que Ezequias cumpriu todos os mandamentos que Moisés instituiu. Diz a palavra de Deus que Ezequias restaurou todas as coisas na casa de Deus. Ezequias, o segredo de Ezequias era simples. Ezequias tinha um depósito, e ele foi acumulando esse depósito com Deus. Cada vez que ele fazia o que era bom aos olhos de Deus, o depósito de Ezequias aumentava. Como nós depositamos o dinheiro na poupança, e quanto nós mais depositamos, mais cresce o rendimento. Da mesma maneira, quanto mais nós fazemos a vontade de Deus, mais nós temos crédito para com Deus. E o rei Ezequias, um homem ao qual agora o coração dele estava movido para fazer a vontade de Deus, um homem diferente, um homem ao qual Deus honrou. Se nós lermos lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, 2 Crônicas 21, 31, 21, fala assim, olha que maravilha. 31, 21. Diz assim: e toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a Deus, ele fez de todo o seu... Ninguém achou? De todo o seu coração, e prosperou. Tudo que Deus colocou na mão de Ezequias para que ele fizesse, ele fez de todo o seu coração. Ele não fez nada pela metade. Quando ele restaurou o culto a Deus, ele não fez um culto meia boca. Quando ele restaurou o altar de Deus, ele não restaurou o altar de qualquer maneira. Ele mandou que viesse todo tipo de sacrifício, que toda Israel viesse sacrificar a Deus novamente a Páscoa do judeu. Não foi qualquer coisa. Diz que os levitas se santificaram muito mais que os sacerdotes, e precisou muito mais pessoas para esfolar o sacrifício para colocar no altar. Ezequias não fez a obra pela metade, por isso Deus o prosperou. O segredo de ter uma vida abençoada, e quando eu falo prosperidade, não estou falando de dinheiro. Olha para mim, não estou falando de dinheiro, igreja. Eu estou falando de prosperar espiritualmente. O homem que é próspero espiritualmente, primeiramente você prospera por dentro, depois se manifesta para fora. Primeiro você é próspero no reino celestial, depois as coisas celestiais se manifestam fisicamente. Porque diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, da seguinte maneira: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então o que nós queremos
nós queremos, os prefeitos não podem nos dar, o governador não pode nos dar, o vereador não pode nos dar, o prefeito da cidade não pode te dar, o teu patrão não pode te dar, mas Deus pode te dar. Aleluia! Deus pode transformar a tua vida nesta noite. Se você decidir, como Ezequias, colocar todo o seu coração e aplicar toda a tua vida na presença de Deus, porque o Senhor não nos chamou para ficar sentado, o Senhor não nos chamou para simplesmente ficar parados, o Senhor nos chamou como um grande povo que marcha rumo ao céu. Aleluia! Ezequias entendeu. Ezequias entendeu. Ezequias era filho de um rei. Ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar. Então ele passou 25 anos vendo a abominação do seu pai. Então não importa de onde você veio, meu irmão, minha irmã, não importa de onde você saiu, não importa a educação que você teve, porque se fosse por educação, Ezequias seria tão mal quanto o seu próprio pai. Porque alguém diz que árvore, você conhece a árvore pelo fruto, não é assim? Então Ezequias deveria ser um cara muito ruim, porque a árvore que formou ele era uma árvore má, ou não? Comece a entender, pega a chave aí, viu? Não importa de onde você veio, porque Deus é que renova todas as coisas. Ezequias entendeu que ele não poderia dar continuidade à impiedade do seu pai. Sabe o que é pecado de impiedade? Sabe o que é impiedade? Ou iniquidade? Iniquidade é a continuidade de um pecado recorrente. Todo dia nós pedimos perdão a Deus, não pedimos? Por quê? Porque todo dia nós pecamos. Esse pecado já não é mais pecado, esse pecado é iniquidade. Ele não queria dar continuidade à iniquidade do seu pai, e ele viu o fim que o seu pai teve. Mas Deus tinha um propósito com aquele homem. Deus tinha um propósito com aquele homem. Nós podemos olhar a história dos grandes reis de Israel, e quase todos, na sua maioria, os filhos viam seus pais ímpios, e os filhos, eles faziam o mesmo, porque o pai é o espelho do seu filho. O que o pai faz, o filho faz também. Então, meus irmãos, eu digo nesta noite para você, Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Não importa a árvore da qual você procede, importa o fruto que você vai dar agora em Cristo Jesus, porque Jesus diz que eis que vos faço nova todas as coisas. Aleluia. Nós somos frutos, nós não somos frutos do pecado mais, nós somos um fruto restaurado em Cristo Jesus. Vivemos num corpo do pecado, mas fomos transformados em Cristo Jesus para as boas obras em Cristo Jesus. Aleluia. Ezequias entendeu que só tinha uma saída para ele: ou fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus e ser, dar o seu melhor e ser o melhor possível para Deus, ou cumprir a vontade do seu pai e continuar um reino de iniquidade. Aleluia. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, como Ezequias restaurou o altar e Deus o prosperou poderosamente, eu digo para você nesta noite: restaure o altar da sua vida, porque se o altar da sua vida não estiver restaurado, não tem como Deus, não tem como você oferecer sacrifício se não tem altar. E nós só conseguimos oferecer sacrifício porque Deus preparou um altar, e esse altar está em você. Aleluia. Então restaura o teu altar nesta noite. Deus restaurou Ezequias, restaurou o culto a Deus. De repente você precisa costurar a Deus. Alguém fala assim: mas eu fui na igreja e não senti nada. Eu fui na igreja e não ouvi nenhuma língua, não falei em língua, não bati palma, não pulei para cima, não vi nada, não senti nada. Eu entrei frio e saí gelado. É porque o culto não depende do pastor, o culto não depende da dirigente do círculo de oração, dos irmãos. O culto, meu irmão, minha irmã, ele depende de você. Aleluia. E você precisa dar culto a Deus. Não tem culto se você não cultuar. Não existe altar, não existe sacrifício se você não sacrificar. Deus diz a sua palavra:
diz a palavra lá em 2 Coríntios, em 2 Crônicas, que eles estavam mais preparados do que os sacerdotes. Eu pego no velho e levo pro novo. Deus diz na sua palavra que eis que nos fez reis e sacerdotes. Para que será que? Para que é um sacerdote? Para oferecer sacrifício. Talvez você nesta noite precisa se santificar, porque eles precisavam se lavar. Eles se lavavam para se santificar, porque para colocar as vestes, para entrar no templo, tinha que tomar um banho, porque as vestes eram brancas de linho puro, e nem todos tiveram tempo, segundo diz a história e a teologia, nem todos tiveram tempo hábil, porque era muito sacrifício a ser feito. Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, talvez você precise trocar as suas vestes, as tuas vestes. Troca as tuas vestes nesta noite, porque o Senhor está nesta noite diante de ti, e Ele espera de você que você tome uma posição. Até quando? Até quando você vai se esconder, meu irmão, minha irmã? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai se esconder? Deixa os levitas fazer. Deixa os levitas fazer. Mas Deus chamou você, sacerdote. Deus chamou você para fazer. E o que Deus tem na tua mão para você fazer, homem nenhum vai fazer, porque teu, nenhum outro rei poderia fazer o que Ezequias fez. Fala, Jesus. Por isso que ele está aqui na Bíblia. Por isso que existem 3 livros falando especificamente sobre ele: Crônicas, Reis e Isaías. Olha só a importância de você fazer com todo o seu coração. Já que você vai fazer, faça, mas faça com todo o teu coração. Já que é para você fazer, igreja, acho que você não entendeu. Já que é para você fazer, então faça, mas faça de todo o teu coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Lá em Reis, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus vai falar no capítulo 19 que um rei muito grande, um rei poderoso, um rei que vinha destruindo outros reinos, um rei que estava destruindo outros deuses, um rei que blasfemava, que humilhava os reinos ao qual ele adentrava. Um rei agora estava diante dele, e ele não queria, ele não foi subjugado. Senaqueribe, agora o grande rei da Síria, se levanta contra o povo de Israel para destruir, para derrotar, para aviltar o nome do nosso Deus. E ele deixou bem claro que ele havia destruído todos os reis, todos os reinos e todos os deuses, e que não seria diferente agora para o rei Ezequias, que além do rei Ezequias seria destruído, também o Deus dele seria envergonhado. E Ezequias agora, ele na certeza de ter um depósito com Deus, olha só a importância, pega a chave, pega a chave, ele tinha um depósito com Deus, ele fez a vontade de Deus, segundo o que está em 2 Crônicas, 2 Crônicas 29, 31 e 21, ele fez segundo tudo o que estava na lei de Moisés. Olha só, hoje em dia, e eu conheço, eu posso falar de experiência própria, eu conheço os judeus de experiência própria, de viver com os judeus, de conhecer a Torá, a Taná, o Talmud. São 613 mandamentos positivos e negativos. O judeu tem que cumprir 613 mandamentos. A palavra de Deus diz que ele cumpriu toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. E ele fez de coração. E aí Deus o prosperou. Deus o prosperou. Esse homem tinha um depósito com Deus.
Ele agora vai diante do profeta Isaías e ora a Deus, e fala com Deus, e Deus responde para ele. Deus responde para ele que aquele homem, aquele incircunciso rei, não entraria em Jerusalém, não marcharia, não colocaria os seus acampamentos, não entraria uma frecha em Jerusalém. Aleluia. E naquela madrugada, aleluia, Deus. Pastor, quantos habitantes tem em essa cidade? 7 mil. Monte Shalom tem 50, Jaboticabal com 70 e pouquinho, Ribeirão Preto 300 e tanto. 185 mil homens. 185 mil homens. Um anjo de Deus veio e matou. Quem afrontará o exército do Deus vivo? Quem se levantará contra esse Deus tremendo? Quem se levantará contra esse Deus poderoso? Porque operou Deus, quem impedirá? E ele disse essa passagem, ele falou: maiores são os que estão conosco dos que estão com eles. Era 185 mil, incircunciso, endemoniado, afrontando o Deus vivo e o servo de Deus. Eu te digo nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quem está te afrontando, eu não sei quem está te afrontando, mas eu te digo, maior é Deus na tua vida do que a boca maldita de quem se levanta contra você. Aleluias. Não que nós levantaremos juízo de maldição contra eles, não, porque é isso que o diabo quer. Nós vamos abençoar eles. Quanto mais eles falam, nós não vamos pedir para Deus mandar um anjo, não, tá? Nós não vamos pedir um anjo. Jesus disse: eu não poderia pedir agora uma legião de anjos. 7.500 anjos tem uma legião. Quando ele falou isso, ele falou no grego. Ele baseou numa legião romana, porque uma legião romana, ela tem 7.500 soldados. Agora imagina, se um anjo sozinho destruiu 185 mil homens, imagina então uma legião de anjos, um batalhão de anjos. Pensa bem que poder que Jesus tinha. Ele não falou: não, abaixa essa espada aí, Pedro. Pegou a orelhinha do mal que colocou lá e tudo certo, me leva. Está tudo certo, me leva. Aleluia, me leva. E ali o diabo perdeu. Olha para mim e fala assim: e eu venci. Fala: eu venci. Porque Jesus venceu por você. Você só venceu, meu irmão, minha irmã, porque Jesus já venceu por você. Ele é o nosso fiador diante de Deus. Diante de Deus tem um que é o fiador. É um que tem lá a célula da fiança. Olha, pai, eu sou o que estou fiando. Eu estou fiando o pastor Ivan. Eu estou fiando o pastor Ivan na terra. Eu sou o fiador. Eu sou o fiel fiador. E essa sentença contrária que o diabo tem, essa nota aí, essa nota do pastor Ivan, de todos os irmãos, essa nota que ele tem contrária, e essa nota contrária, eu vou colocar naquela cruz, eu vou cravar naquela cruz, e eu vou destruir os principados e as potestades, e eu vou expor eles publicamente, e sobre eles eu vou triunfar, aleluia, porque assim a igreja triunfa de dia em dia, de glória em glória, aleluia. Aquele homem tinha um depósito com Deus. Eu não sei quem está levantando contra a sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você vem passando, mas eu te garanto, não era maior do que Ezequias. Um rei, um homem poderoso, que queria não somente colocar as mãos em tudo que Israel tinha, mas ele queria também a vida de Ezequias, e ele queria envergonhar o Deus ao qual Ezequias servia. E agora aquele homem vai embora envergonhado, porque
Porque os seus inimigos, por um caminho eles podem vir, mas por 7 caminhos eles vão ter que sair envergonhados e entender que na tua vida tem um Deus. Aleluia! Aleluia! Porque nós tememos o nome do Senhor Jesus. Nós tememos o nome desse Deus. E é no nome desse Deus que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos reunidos aqui como um corpo, onde Jesus é o cabeça. E esse cabeça diz: vai, continua, não para. Eu estou convosco até a consumação dos dias. Ele já nos deu a vitória. Ezequias não tinha nem dúvidas. Ezequias não tinha dúvida porque Deus era com ele. Ezequias não tinha dúvida nenhuma porque Deus estava com ele. Então eu te pergunto, qual é a sua dúvida nesta noite? Será que esse Deus não é tão poderoso assim na tua vida? Será que a sua dificuldade é maior do que a dificuldade que tinha Ezequias? Tem quantos soldados em volta da sua casa? Quantos? Quantas promissórias? Quantos boletos? Quantos processos? Eu costumo dizer que o invejoso é igual sapo. Tem olho grande e vive na lama. Tem quantos desses em volta de você? Se tiver mais de 185 mil, nós perdemos 2 anos, tudo bem? Mas eu tenho certeza que não tem. Então tenha fé. Tenha fé que Jesus já rompeu as barreiras para que você possa romper. Porque nada pode segurar um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chamou para as boas obras. Se o inimigo te segurar, você não vai fazer aquilo que Deus te chamou. A irmã falou algo que interessante. Deus chamou, você vai lá, ora, abençoa, cura. Faz isso, você pode ser um Ananias. Mas nós estamos olhando para a dificuldade. Ezequias não olhou para a dificuldade. Ele continuou firme. Ele trouxe a dificuldade dele para quem poderia resolver. Quem pode resolver, pastor Edilson? O juiz, né? Não, o juiz não. O presidente, que o presidente tem influência lá com o STJ. Não, ele não trouxe para ninguém. Ele apresentou sua dificuldade para Deus. Porque quando você tem um depósito na presença de Deus, fica fácil. Quando você tem um depósito na presença de Deus, Deus te ouve. Quando você tem um depósito na presença de Deus, tudo é diferente. Mas é maravilha, ele é um rei. Rei, não é rei, é rei. Aí eu falo para você. Aí nós vamos lá no livro de Isaías. Vamos lá em Isaías. Ele era um rei, não era um rei? Ele era o rei. Ele era o rei. Mas Isaías vem dar uma notícia para o rei. E ele fala assim: e adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E disse o profeta: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Oh, Deus. Mas Ezequias fez tantas coisas para Deus. Ezequias foi um Deus temente. Ezequias foi uma pessoa fiel. Ezequias restaurou o culto, levantou o altar, foi lá e instituiu novamente os levitas, o sacerdote. Todo o povo veio, se alegrou e começou a derrubar os bosques, os postes ídolos, tirou tudo que não prestava, toda a idolatria de Israel. Nossa, Ezequias orou, Senaqueribe teve que voltar para Nínive, e quando ele chegou em Nínive, os seus filhos o mataram. Olha só que trágico. Os filhos de Senaqueribe, quando ele fugiu para Nínive, mataram. Os filhos mataram o pai. Ezequias, poderosíssimo, mas ninguém é tão poderoso quanto a morte. Nenhum ser humano é mais forte do que a morte, porque quando a morte for anunciada,
anunciada para você, não tem como você barganhar com ela. Não é dinheiro que vai fazer ela retroceder, não é posição, não é nada. Alguém disse: olha aquele pastor tão abençoado. Ele estava numa convenção lá em São Paulo. Aí chegou um pastor com um carro blindado, um carro importado, e o irmãozinho falou assim: nossa, esse pastor é abençoado. Aí o irmão falou assim, eu olhei assim, mas esse pastor é abençoado. Aí chegou um moto lá com um caminhão, um caminhão, desceu segurança, e eu fiquei assim: nossa, esse aí é mais abençoado ainda. Aí eu perguntei pro irmão, né? Olhei assim, tinha um senhorzinho com uma Bíblia bem surrada, e ele era pastor, era uma convenção dos pastores. Eu perguntei pro irmão assim: irmão, não é abençoado? Ele não falou nada, porque no nosso meio há uma inversão de valores. Abençoado é alguém que tem um carro, abençoado é alguém que tem uma boa conta no banco. Abençoado, meu irmão, é aquele que ora. Abençoado é aquele que vive para Jesus. Abençoado é aquele que é fiel, é reto, é justo. Abençoado é aquele que não está só porque tem um bom terno de grife. Ele não quer dizer que ele é abençoado, quer dizer que ele tem uma boa roupa, porque as boas obras seguem aqueles que fazem a vontade de Deus. Há uma inversão de valores em nosso meio. Nossa posição não vai impedir com que a morte nos ceife. E agora Ezequias estava numa situação difícil. Põe a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer. A morte é poderosa, mas a morte não pôde segurar Jesus no sepulcro. Aleluia. Jesus venceu a morte. Nem mesmo a morte pode segurar Jesus. Nem mesmo o poder da morte pode manter Jesus no sepulcro. E Jesus ressuscitou. Mas se Ezequias morresse ali, Ezequias está morto, e o túmulo dele está em algum lugar por aí. Mas Jesus está vivo. Mas eu quero que você entenda nessa noite, e eu já estou caminhando para fechar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus, que maravilha. Obrigado. Te adoramos nesta noite, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Fantástico. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ezequias tinha um depósito, meu irmão, minha irmã. Ezequias sabia que era Deus, meu irmão, minha irmã. Ezequias foi um homem segundo a vontade dele, fez a vontade de Deus, e tudo que ele fez com todo o seu coração. E ele chegou agora e ele vira o seu rosto para a parede e ora: lembra, Deus. Aleluia. Quem tem depósito, né? Quem tem depósito, ele tinha um depósito. Ele diz a palavra: lembra, Deus. Lembra, Deus. Você tem depósito? Para pedir para Deus lembrar das tuas obras que você fez para Ele? Você tem depósito? Ele tinha um depósito. Ele tinha um depósito. Ele falou: lembra, eu restaurei o altar, eu restaurei o culto, eu restaurei a casa, eu restaurei os levitas, os sacerdotes. Senhor, eu fiz o que o Senhor me pediu. Isaías estava no meio do pátio. Deus, para, Isaías, volta lá. Isaías, profeta temente, ele voltou e disse: olha, enquanto eu estava indo embora lá, Deus mandou voltar. E ele falou que vai te acrescentar mais alguns anos de vida. Mas como que isso vai ser? Faz uma prova de Deus. Deus disse que vai fazer uma prova contigo. Vai retroceder o relógio 10 graus. Deus vai voltar no tempo. Por que ele voltou 10 graus? Alguém saberia me dizer? Porque era o tempo exato que o profeta foi lá e falou: você vai morrer. É como se ele não tivesse ouvido aquela informação. Sabe o que mata as pessoas? Não é o câncer. É alguém falar assim: você está com câncer. Aí o cara não chegou com câncer, por 3 meses ele cai e morre. E Deus acrescentou vida àquele homem. Deus acrescentou vida àquele homem. Então de repente o médico diz para você: não tem mais jeito.
Eu falo, tem jeito, porque a última palavra vem de Deus. Aleluia. A última palavra quem dá é Deus. De repente o juiz falou assim: o advogado falou assim: o teu processo não tem jeito, não tem como. Você já perdeu na trabalhística, você não vai receber teus direitos, porque não tem mais jeito. Para Deus tem jeito, porque Ele é o Senhor, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o médico do médico, Ele é o Senhor de todas as coisas. O inimigo fala na tua cabeça: o teu ministério acabou, o teu ministério acabou. E eu digo para você: começou hoje. Começou agora. Porque Deus renova todo dia todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Enquanto você tiver vida, há uma esperança, irmã. Há uma esperança, irmão. O Senhor está nesse lugar para te abençoar e fazer diferença na sua vida. Seja como Ezequias. Sirva a Deus de todo o teu coração. Sirva a Deus com toda a tua força, com toda a tua vida, com tudo que você tem. Sirva a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus talentos. Sirva a Deus com a sua casa, com o seu corpo. Sirva a Deus com as suas energias. Sirva a Deus. Aleluia, Deus. Sabe para quê? A chave para que você tenha um depósito. Aleluia. Porque o dia mau, meu irmão, minha irmã, vai chegar para todo mundo. E naquele dia como vai ser? No dia mau, se chegar o dia mau, você tem um depósito para falar com Deus: eu fiz, Senhor, lembra do que eu fiz? Lembra do que eu fiz pela obra? Lembra que eu ajudei o pastor Ivan? Lembra que eu evangelizei as pessoas? Eu fui lá no presídio, eu fui lá no hospital, eu estava dando sopa para os mendigos na rua. Lembra de mim, do que eu fiz pela tua obra? Senhor, lembra, papai, que eu saía na madrugada orando, evangelizando nas madrugadas, nos botecos, nos forrós da vida? Senhor, lembra? Eu estava lá na empresa fazendo, eu estava falando do teu nome. Lembra? Senhor, lembra que eu estava fazendo, Senhor? O depósito é importante. Se você tem um depósito, está tudo certo. Está tudo certo. Não basta, meu irmão, sentar nessa cadeira apenas.